Amados, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Gostaria que você deixasse o seu like e o seu comentário a respeito do capítulo 4. Estava aqui lendo o capítulo 4 e assim mais eu fico surpreendida com o zelo de Deus, com a organização de Deus. Às vezes eu estou aqui organizando a minha casa, organizando as coisas, e eu fico lembrando do capítulo lido e falo assim, penso comigo mesmo, tem que ser organizada porque Deus é organizado, tem que fazer com zelo porque Deus é zeloso. E o Senhor fala que nós temos que fazer realmente, ter zelo com as coisas dele. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar lendo a palavra do Senhor. Não sei até quando teremos a oportunidade de ler, mas a palavra de Deus está aí. E neste capítulo vemos que a descendência de Levi, isto é, seus filhos, né? Gerson, Coate, Merari, servindo no tabernáculo em funções diferentes. Pelo que eu entendi, os filhos de Levi são 3, né? Gerson, Coate e Merari. E aí, servindo no tabernáculo em funções diferentes, cada um na sua função, tá? E eu, ao ler esse capítulo, eu observo que nós não devemos entrar na função um do outro. Cada um tem sua função no corpo de Cristo. E não devemos, eu aprendi também que não devemos criticar. O capítulo está distribuído da seguinte forma: o serviço coatista, versículo do 1 até o 15, está falando do serviço de Coate, então é chamado coatista. Depois, o ofício de Eliezer, 16:20, o que ele tinha que fazer, né? Ele tinha que estar ordenando alguma coisa aí. E depois vem o serviço dos meratitas, que são os filhos de Merari, a família de Merari, os homens, né? Do 29 até o 45, pode observar aí. E depois vem os números dos levitas, né? Do versículo 46 ao 49, quantos levitas tinham ao todo? Eu falei, né, dos coatistas, dos meratistas e aí a grande lição desse capítulo é o trabalho no reino de Deus. Que zelo. Outra coisa que eu achei novidade, eu não sabia que era coberto com pelo de golfinho, né? E assim, não sabia não, eu não prestei atenção. Por isso que é bom ler um capítulo várias vezes, marcar, meditar, observar. Ao ler esse capítulo, eu estava observando isso. Ai, que lindo. Com pelo de golfinho. Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo se encarrega de distribuir dons ministeriais diversos entre o povo de Deus. Se você ainda se sente inútil na obra, no momento certo, no seu amadurecimento, Deus vai te colocar para fazer o trabalho dele. Porque às vezes a gente não está fazendo nada ainda, porque Deus está tratando com a gente, apesar de que o tratamento de Deus é até o dia que Ele nos levar para a glória. Mas às vezes o que Deus deu para a gente menospreza, a gente fala assim, só esse servicinho,
porque talvez a gente quer ser o destaque na igreja e isso é muito perigoso, né? Caminho da praia do Sal. E o Espírito Santo, ele encarrega de distribuir os dons ministeriais, como eu estava dizendo, diverso entre o povo de Deus. Líderes imaturos acham que devem ter toda a primazia na igreja, que todo mundo tem que olhar para ele, que todo mundo tem que dar atenção para ele, quando na verdade ele foi chamado pelo Senhor para atribuir tarefas, assim como Moisés, que se for olhar, Moisés ele não fez nada no tabernáculo, mas Deus, todos os recados foram entregues através de Moisés. Deus entregou tudo que tinha que falar com Moisés. Bons líderes enxergam vocacionados e as diferentes vocações que são distribuídas no corpo de Cristo. Com isso, a igreja e o próprio Deus acrescenta dias. Os que devem ser salvos, o crescimento da comunidade se torna sobrenaturalmente natural, se é que estamos entendendo. O natural se torna sobrenatural quando o líder tem uma visão de Deus, assim como Moisés teve e entregou a Arão. Porquanto mais os dons e os ministérios do Espírito se desenvolvem mais, e quanto mais se desenvolve, mais a igreja de Cristo é edificada e frutífera. A igreja somos nós e temos que dar fruto, e nós temos que respeitar as regras de cada placa de igreja. Vamos levar aqui para o mundo espiritual. Naquela época eram as 12 tribos, né? E a tribo de Levi foi escolhida para manutenção do templo, da área que cercava o templo. Eles viviam ali e tudo. E quando nós aceitamos Jesus, o Senhor nos mostra em qual igreja que vamos servir a Cristo, em qual placa de igreja, né? Porque nós temos que congregar. E nós devemos respeitar tais ordenanças, tais disciplinas da igreja. Nós temos que tomar cuidado para não idolatrar as coisas consagradas a Deus, tá? Mas que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Não podemos esquecer que somos pedras vivas de diferentes formas. Não podemos ser pedras do mesmo tamanho que Deus. Nem Deus quer isso, porque Deus, ele é multiforme, ele age de maneiras diferentes. Cada um tem seu valor no corpo de Cristo. Vocês podem ver que as tribos, cada pedra no peitoral do sacerdote representava uma tribo. E cada bandeira, quando as tribos foram distribuídas em clãs, né? Que eram 4 grupos com três tribos, né? Em cada grupo. E cada uma tinha sua bandeira. E cada uma tinha seu líder. Nós sabemos que a tribo de Levi não foi contada, porque eles foram separados para estar a serviço do templo, a serviço dos sacerdotes, a serviço do sumo sacerdote, e cada um na sua função. Glorificado seja Deus que o Senhor nos levantou para fazer a boa obra. E também Deus vai fazendo a obra em nós. Aquele que começou a boa obra em nós não terminou.
O dia que ele terminar a boa obra dele em nós, o tratamento dele, estamos em tratamento, o Senhor nos recolhe para a glória. Amém? Eu quero louvar a Deus pelo capítulo 4 de Números.